Fala galera aqui do canal Bola na Zona, de volta aqui no nosso canal. Fim de papo lá no Maracanã, Flamengo 3, Santos 2. Santos no finalzinho do jogo deu um susto ali no Flamengo, mas ficou nisso. Flamengo 3, Santos 2, um segundo tempo muito abaixo do que o Santos mostrou no primeiro tempo. O Santos jogou bem melhor no primeiro tempo, conseguiu segurar o Flamengo, apesar de ter saído com um placar desfavorável, né, 1-0, mas o Santos jogou bem melhor o primeiro tempo do que o segundo, né? Tomou o segundo gol num contra-ataque. O Santos desmontou, né? 2-0, depois um pênalti que o Arrascaeta perdeu, poderia ter sido o terceiro ali. Depois o Bruno Henrique fez o terceiro gol, num passe desastroso ali do Igor Vinícius, hein? Deu uma assistência fora de contexto, né, pro Bruno Henrique. Jogou contra, né? O Igor Vinícius jogou totalmente contra o seu time, né? Sabe, isso aí é falta de atenção, totalmente, né? Time nervoso. E o Bruno Henrique não perdoa, né? Fez ali o terceiro gol, 3-0. Aí o finalzinho, o Vojvoda tentou fazer alguma coisa, né? Sempre assim, quando o time tá perdendo 3-0, 2-0, aí ele coloca na fogueira os meninos, né? Como colocou o Robinho Júnior. Mas mesmo assim, né? Já praticamente no final do jogo, o Robinho Júnior entrou bem, deu uma movimentação ali no ataque do Santos. O Santos conseguiu fazer 3-1, depois 3-2, né? Fez o bom tempo e o gol do bom tempo foi o primeiro, e o segundo gol do Lautaro Dias. Galera, 3-2, isso. O próprio Bruno Henrique, né, na saída de campo, ele deu a entrevista e deixou claro ali, né, que ele ficou surpreendido com a movimentação, com a correria que a molecada do Santos colocou nesse final de jogo, né? Ele mesmo falou isso, né? O próprio Bruno Henrique, jogador do Flamengo, reconheceu, né, a qualidade ali dos jogadores do Santos, da molecada. Basta o técnico, o Vojvoda, né, ver isso aí, né? Como eu falei no vídeo anterior, no intervalo do jogo, se o Robinho Júnior já tivesse entrado jogando, né, já fosse escalado já logo de início no jogo, eu acho que de repente poderia ter sido diferente, né? A história, né? Não ter colocado o Guilherme, né? Eu entraria com o Robinho Júnior, junto ali com o Neymar, mas o Neymar também muito abaixo também das expectativas, muito nervoso, tomou cartão. E aquilo, meu, não adianta ficar reclamando, ficar falando de árbitro, que o árbitro é isso ou aquilo. Tem que jogar bola, meu amigo, tem que jogar bola, tem que mostrar em campo resultado, sabe? Não adianta reclamar, né? Uma atitude totalmente errada do Neymar, que eu achei, não gostou de ser substituído, não ficou no banco de reserva. Ele tem que entender que ele não é maior que o clube, ele não é maior que o Santos, ele não é maior que os atletas, os companheiros dele, sabe? Tem que respeitar os companheiros, ele não é maior do que ninguém ali dentro do clube, por mais que ele tenha fama, por mais que ele já foi um dia um jogador excepcional, no momento não está sendo, essa é a verdade. Mas ele tem que ser humilde e respeitar os atletas, os seus companheiros. É isso que eu vejo. Sabe? Ele não pode... O clube já está arrebentado, os jogadores já estão nervosos por estar na zona de rebaixamento, né? O Santos está com uma situação delicada, complicadíssima. E ele não pode fazer isso.
Isso aí é fazer com que o elenco fique mais detonado, rachado, sabe? Tumultua o ambiente. O Neymar não pode fazer isso. Um jogador do nível dele, da experiência que ele tem, de seleção brasileira, passou por grandes clubes na Europa. Ele não pode fazer isso, de forma alguma. Ele sabe muito bem a situação do clube, financeira, técnica, ele sabe muito bem disso. Ele não pode, sabe, nesse momento, nessa reta final de campeonato, ainda colocar em prova ali, em xeque, o trabalho do treinador, do Vojvoda. Não pode. Eu sinceramente, eu reprovo totalmente a atitude do Neymar. Mas é aquilo, né? O Santos, 2 derrotas seguidas, né? Palmeiras e Flamengo. Próximo jogo de novo contra o Palmeiras, dia 15, sábado que vem, contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Jogo referente ao primeiro turno, né? Lá atrás, primeiro turno. Então é aquilo, né? Ó, Palmeiras no Allianz perdeu 2-0. Flamengo, Maracanã, 3-2. Mais uma derrota. E o terceiro jogo, de novo, Palmeiras, Vila Belmiro, sábado que vem, dia 15. E depois pega o Mirassol, hein? Parada indigesta para o Santos, vendo aí os seus adversários somando ponto, Vitória somando ponto, 2 pontos à frente ao Santos. Fortaleza tá jogando agora, ganhando do Grêmio, 1-0, placar parcial, chegando a 32 pontos, junto com o Juventude, que venceu também o Vasco ontem, 32 pontos. Estão ali na cola do Santos, 1 ponto. Então, o Santos, se vacilar, esses clubes aí, Fortaleza, Juventude, pode passar o Santos. E o Vitória, dependendo dos resultados aí, se distanciar do Santos. Olha, situação difícil. E aí, será que o presidente vai dar entrevista hoje à noite lá no seu programa? Falar que a culpa não é dele, que a culpa é de todo mundo, menos dele. Porque ele pegou o clube arrebentado, né? Coitado, né? Ele não sabia que o clube estava arrebentado, né? Ele participou de todas as outras gestões, mesmo não sendo presidente. E ele não sabia da situação do clube, né? Aí faz um mau planejamento, né? Como foi feito um mau planejamento para 2025, o Santos se afundando cada vez mais em dívidas, dívidas aumentando, elenco péssimo, elenco ruim. E estamos aí, ó, à beira de mais um rebaixamento, hein? O Santos se tornando aí o que acontecia lá com o Vasco, o Botafogo, né, alguns anos atrás, o próprio Palmeiras, né, na época lá, antes daquele dirigente ter assumido, Paulo Nobre, ter assumido o Palmeiras, né, antes da Leila ter assumido o Palmeiras. Primeiro veio o Paulo Nobre, depois a Leila, né? Deu um up aí no Palmeiras. O Santos teve a chance, a oportunidade lá em 2014 de derrubar o Palmeiras pela 3ª vez. Mas hoje é a vez do Santos aí, tá nessa situação, né? E ver se alguém tá aí pro Santos. Todo mundo repudiando em cima do Santos, adorando, vibrando, né? Você percebe isso, né? Imprensa esportiva, jornalistas que odeiam o Santos, né? Os rivais que odeiam. Apesar que os rivais é natural, né? Mas o Santos é uma mãe, né? O Santos é uma mãe, é um pai, é tudo, né? Quando tem a oportunidade, como teve lá em 2014, de afundar o Palmeiras, mas não pode, né? Tem que ser o espírito amigo, né? Aí deu no que deu, né? No ano seguinte, 2015, Palmeiras campeão em cima do Santos na Copa do Brasil, porque o Santos de novo deu a oportunidade para o Palmeiras se levantar, se reerguer, recuperar os seus atletas que estavam no departamento médico, adiou o jogo, o Santos perdeu a Copa do Brasil.
E dali pra cá, ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. E o Santos aí, não vou dizer que o Marcelo Teixeira é único e exclusivamente culpado da situação do Santos. Teve outras gestões péssimas também, como o Odílio, Modesto Roma também, Júnior. Modesto Roma Júnior também, uma péssima gestão. Pérez também, uma péssima gestão. Rueda, uma péssima gestão. O Orlando Rolo, vice do Pérez, que tomou o impeachment, assumiu a presidência, também uma péssima gestão. Então, assim, é um conjunto de dirigentes ruins, que levou o Santos aí, ó, para isso que nós estamos vendo aí, ó, brigando novamente para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro pela sua segunda vez. E assim, é o que eu canso de falar aqui nesse canal. Tragédia anunciada. O Santos não tá passando por isso do nada. Já é um conjunto, vários fatores que estão levando o Santos novamente aí para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente. E quem sofre com isso somos nós torcedores. Porque os dirigentes não estão nem aí. Essa é a verdade. Eles não estão nem aí. Se o Santos vai cair de novo, se não vai cair. É o que eu estou cansado de falar, não só eu, como outros canais que eu acompanho. Rodolfo Gomes, Fábio Sormani, Ademir Quintino, vários outros influencers que estão cansados de falar. Mas ninguém tá nem aí. E ainda jogam a culpa nos influencers, hein? Que a culpa do Santos estar assim é dos influenciadores. E não dos dirigentes. Dos conselheiros que estão lá e não fazem nada. Galera. Situação difícil pro Santos. Triste situação do Santos. O Santos virou um Vasco, um Botafogo, um Palmeiras do passado. E tá aí, ó. Novamente aí, ó. Segunda derrota. Na mesma, praticamente, menos de uma semana aí, 2 derrotas seguidas. Para os 2 finalistas da Libertadores. Para os 2 finalistas do Campeonato Brasileiro. Que os 2 estão brigando ali ponto a ponto, né? Flamengo e Palmeiras. E próximo jogo, de novo, contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Mesmo desfalcado o Palmeiras, Palmeiras ainda tem um elenco melhor que o Santos, hein? Sabe lá o que pode acontecer no próximo dia 15 na Vila Belmiro. Vamos esperar para ver, tá? Mas é muito difícil pensar que o Santos, jogando na Vila Belmiro, contra um Palmeiras, que tem um elenco mesmo desfalcado melhor que o Santos, anos-luz, que o Santos vai conseguir somar pontos. Porque o Santos não conseguiu somar ponto contra o Vitória, o Santos não conseguiu somar ponto contra o Fortaleza. O Santos, 6 pontos disputados, ganhou 1 apenas. Ganhou 1, olha só. Esses 2 jogos, Vitória e Fortaleza, foram cruciais. Não aproveitou aí, meu amigo? Agora não adianta chorar o leite derramado, porque a sequência agora do Santos é pesada. E não é só a questão vencer as partidas, pontuar. A questão também psicológica dos jogadores, que são jogadores que estão abalados. Então, assim, olha, eu sinceramente, se eu fosse o Vojvoda, eu tentaria buscar aí alternativas nesta reta final com a base. Perdido por perdido, perdido e meio. Colocaria a molecada da base, olha, e seja o que Deus quiser. Eu faria isso, mas eu não acho que ele faria isso. Pelo que nós percebemos das atitudes dele como treinador, eu acredito que ele não teria essa coragem de lançar essa molecada e falar, ó, é com vocês. Tô dando a minha confiança em cima de vocês.
E vamos tentar, nesta reta final aí, salvar o clube. Na mão da garotada. Mas eu não acredito que ele faria isso, não. Uma pena, porque seria a solução para o Santos. Falou, galera. Um grande abraço. Até a próxima. E oremos, que é o que nos resta, nós santistas. Abraço, galera, e boa semana aí a todos.